E vamos ao relato de hoje, que eu dei esse outro título para ele, né? Porque o título que ele colocou aqui é Gostaria muito que contasse esse relato. Mas eu dei o título de Estaria a caminho uma guerra espiritual? Não sei, vamos ver. É um moço que nos conta. Gostaria de atentar que resumi o quanto pude, mas acho que ficou grande mesmo assim. Oi, Ana, tudo bem? Espero que sim. Venho através deste e-mail contar um relato que ocorreu não só comigo, mas com alguns amigos também ao longo de anos. E que algumas pequenas partes de si ocorrem até hoje. Enfim, espero que possa contar ele no canal. Gostaria de dividir isso com muitas pessoas. Eu sinto que é algo que devo fazer há muito tempo. Mas como os poucos que contei zombaram de mim, fechei-me quanto a isso. Mas eu não posso mais. Atualmente tenho 25 anos, isso em 2018. Então provavelmente ele já está quase fazendo 27. E esse relato se inicia em torno dos meus 15 a 16 anos. Como é melhor, irei omitir os nomes dos envolvidos e alguns locais. Bem, vamos lá. Desde que me lembro, a minha mãe frequentava a igreja, na qual fui criado e direcionado a seguir, ainda que por dentro... na qual fui criado e direcionado a seguir, ainda que por dentro eu não me sentisse à vontade ou abraçado pela doutrina. Quando completei 15 anos, mudei-me de bairro, assim como minha melhor amiga Paula. Por sorte, ainda seríamos vizinhos nesse novo bairro, porém não conseguimos vagas na mesma escola, então ficamos separados no novo ano letivo. Mesmo sendo tímido, ainda no primeiro dia de aula consegui amizade com algumas pessoas, entre eles Pedro, que se tornou um dos meus amigos mais próximos. Pedro era espírita, do candomblé, para ser mais preciso, era candomblecista. Eu tinha certo preconceito com a religião dele, por apenas ouvir o que os cristãos diziam dele. O que não era coisa boa, como você deve imaginar. O quê? O que não eram... Peraí. Eu tinha preconceito com a religião dele por apenas ouvir o que os cristãos diziam dessa religião. E o que não era coisa boa, como vocês devem imaginar. Mas não os culpo em absoluto, afinal a doutrina que seguiam pregava isso em suas cabeças. Conforme fui ficando mais à vontade com o Pedro, acabei conhecendo um dos seus guias, um ibege, não sei se é assim que fala, Cosme Damião. E foi amor à primeira vista. Eles eram tão engraçados, fofo, e ainda assim tinham uma energia maravilhosa e uma sabedoria pura para uma criança. Ele vinha escondido, afinal... Pelo que sei, guias espirituais dessa religião não podem incorporar fora do centro onde é cuidado, junto ao médium. Bom, Paula também passou a andar comigo e com Pedro, e assim como eu se apaixonou pela religião dele. Ela, na época, havia entrado em um curto... Enfim, não entendi. Ela, na época... um curso. Acho que é isso. Ela, na época, havia entrado em um curso através da prefeitura, onde conheceu Ricardo, que veio a se tornar namorado dela. Em pouco tempo, nós 4 nos tornamos inseparáveis. Bom, devido à minha sexualidade, eu fui me afastando mais do cristianismo, pois como a doutrina da religião não aceitava e condenava quem sou, eu me sentia rejeitado pela mesma e não queria mudar quem eu era após minha autoaceitação, que demorou muito e foi muito difícil. E me libertei ainda mais de preconceitos religiosos que me perseguiam. Com o tempo, Ricardo nos revelou que seguia o paganismo, que a maior parte da sua família seguia e praticavam magia natural. Em base, bruxaria.
Aquilo me encantou, despertou algo em mim, uma sede e curiosidade imensa. Tanto Paula quanto Pedro e eu queríamos aprender aquilo, saber mais. Claro, naquela idade nossa imaginação fazia parecer algo muito mais fantasioso e surreal do que realmente é. Achávamos que iríamos ganhar poderes incríveis. Hoje em dia eu dou risada disso. E eu e o Pedro pedimos para que ele nos ensinasse algo. Ricardo nos disse que para nos passar alguns dos seus dons, teria que ter conosco uma troca de energia grande. Não foi através de sexo. Então sugeriu que nos mordesse. Morder? Eu não entendi, sinceramente eu não entendo até hoje no que isso ajudaria. Mas na imaturidade e anseio por coisas grandes, permitimos. Ele mordeu nossos braços, próximo ao pulso, para ser mais preciso. Pedro chegou a sangrar um pouco até, eu não. Ele nos disse que possivelmente iríamos ver ou sentir coisas naquela noite, mas que não precisaríamos ter medo, pois era apenas nossa sensibilidade espiritual que havia despertado. O mais estranho foi que a mordida dele no meu braço ardia muito. Era como se houvesse me queimado. Até chegou a inchar e ficar vermelho o dia todo. Bom, fui para casa naquele dia cheio de expectativas, achando que eu me sentiria um máximo, mas nada senti ou vi. Apenas havia a queimação da mordida e dor de cabeça forte. De manhã acordei com uma mensagem do Pedro, dizendo que queria conversar comigo. E nos encontramos perto da escola, porém não entramos. Fomos atrás da Paula e ele pediu que ela também faltasse naquele dia. Ele parecia assustado, então ela também faltou e foi conosco para uma praça. Enquanto íamos, Pedro pediu para que ela ligasse para o Ricardo para nos encontrar na praça. Quando chegamos lá, Pedro disse ter visto e escutado coisas à noite, que não conseguia dormir bem à noite. Ele já escutava as vozes dos seus guias e era acostumado a ouvir isso às vezes, mas naquela noite disse parecer haver diversas vozes, e elas todas falando coisas das quais as quais ele não entendia. Disse ter sonhado com um grande homem, muito alto e forte, de olhos brancos, dizendo que deveria levá-lo até outra pessoa, um nome que ele não lembrava. Eu cheguei a duvidar. Não era e nem sou de acreditar em pessoas escolhidas ou algo do tipo. Para aliviar um pouco a situação tensa, pedimos que chamasse pelo seu guia, criança, até que Ricardo chegasse. Até porque queríamos dar doces a ele. Quando o guia veio, para nossa surpresa, ele não estava agitado como sempre fora. Ele estava abatido, triste e fraco. Disse com a voz chorosa que quando Ricardo mordeu o Pedro, havia o machucado, que ele estava com correntes nos pés e mãos, Quando Ricardo mordeu o Pedro, havia machucado a entidade, eu acho. Que a entidade agora, que ele estava com correntes nos pés e nas mãos, que doíam, e ele queria que parasse aquilo. E disse também que os homens de armaduras estavam querendo levar Pedro embora, desencarnar. E junto a eles havia um homem grande, de olhos brancos. Quando Ricardo chegou, o guia não queria que ele ficasse perto. Quase chorou, dizendo que estava com medo dele, coisa que jamais imaginei. Como um ser evoluído teria medo de uma pessoa? E pediu que ele desfizesse o que havia sido feito em mim e no Pedro. E então ele foi embora. Ricardo desfez o que havia feito e durante 2 dias não falamos nada a respeito, mas sentia aquele clima estranho e tenso. Depois do 3º dia, Pedro disse ter sonhado com os homens de armadura e o grande homem de olhos brancos, e que diziam que iriam levá-lo a um lugar especial, onde ele teria um trabalho a fazer. Mas para isso ele deveria desencarnar. Eu fiquei duvidando disso, mas dei um voto de confiança no que ele dizia. Naquele mesmo dia, o Ibege dele incorporou.
a entidade criança lá. Disse que agora estava bem, mas que queria nos avisar algo. Fomos à praça novamente, compramos alguns doces para ele e sentamos na grama. Ele disse que esse homem grande de olhos brancos falava sempre o nome Ode. Ficamos sem entender e ele falava como criança, sabe? Então às vezes não entendíamos mesmo o que ele dizia. Após muito esforço, Ricardo conseguiu descobrir que Ode significava Odin, que eu apenas sabia que era da mitologia nórdica na época. Comigo mesmo, fiquei pensando e matutando comigo mesmo se aquilo seria realmente verdade. Afinal, Odin é um deus. Bom, o guia começou a ficar olhando para os lados como se visse alguém se aproximar. E contou que os homens de armaduras estavam indo até onde estávamos, e também os outros guias do Pedro. Disse que iriam conversar sobre o Pedro, pois seus guias não iriam simplesmente deixá-lo desencarnar assim, de uma hora para outra. Na praça, às vezes, batia um vento forte, mas somente ali, nas árvores mais próximas, o que eu achava estranho. Mas depois o Ibege disse que o homem grande de olhos brancos estava lá, com eles, e gritava muito, e com seus gritos as árvores balançavam. Eu sentia o meu corpo vibrar, como se uma energia passasse por ele, e uma pressão enorme sobre mim. Eu me sentia pesado. Ficamos ali por cerca de 20 minutos. Depois o Ibege começou a responder para o nada. Ele falou assim, ele começou a responder para o nada, tipo, falo sim, pode deixar, aviso sim. E a gente ficou ali, sem entender nada, é claro. Depois ele pediu que escutássemos o recado que o homem grande de olhos brancos havia pedido para dizer. Ele disse que em alguns anos, haveria uma guerra, algo maior do que já ocorrera em nosso plano físico. Que com o tempo coisas aconteceriam, como violência crescendo, pessoas matando outras por qualquer motivo, outras matando em nome de religião. Mas isso sempre aconteceu, né? Desaparecimentos sem explicações e também acontecimentos estranhos em toda parte do mundo. E que eu, Pedro, Paula e Ricardo deveríamos permanecer próximos, independente de nossas religiões, pois nós poderíamos ajudar muitas pessoas onde moramos, quando as coisas piorassem. Olha, até hoje eu não sei como poderíamos fazer isso. Bom, e também disse que devíamos nos cuidar espiritualmente e da nossa saúde, o máximo que pudéssemos. Ficamos assustados, é claro, e passamos a estudar muito sobre espiritualidade e plano astral. Sempre lendo, meditando, fazendo pequenas coisas espirituais. Eu costumava ter sonhos constantes com guerra e muita devastação. Mas o estranho é que via muitos seres mitológicos e elementais nos meus sonhos. De alguns, até acordava muito dolorido e com febre. Eu tinha medo, eu queria falar com outras pessoas sobre isso, perguntar o que sabiam a respeito, mas sempre zombavam de mim ou diziam que eu deveria deixar esses assuntos de lado. Como eu havia escolhido seguir o caminho da magia natural, sempre procurei contato com outros bruxos e até consegui contato com uma bruxa aqui no Brasil. Ela mesma me confirmou sobre essa tal guerra que estava rondando o nosso plano, mas que eu deveria me calar, pois poucos acreditariam e eu seria muito caçoado. Então a escutei e segui seus conselhos de apenas estudar, me cuidar espiritualmente e viver a minha vida normalmente até lá. Com o passar dos anos, o Ricardo mudou de cidade. Eu me mudei de bairro novamente e nós quatro, eu e meus amigos, acabamos nos separando de certa forma. O contato ficou mais fraco e deixamos de falar sobre tal coisa. Paula se casou e seu marido não gosta desse tipo de assunto. Então por isso não falávamos sobre. Pedro preferiu fechar os olhos para isso, mesmo acreditando de verdade nos avisos dados.
Eu continuo estudando minhas coisas e me cuidando como posso. E de certa forma, teve um tempo que parei de acreditar nisso. Afinal, fazia mais de 4 anos e nada tinha acontecido, nem ninguém falava a respeito. Recentemente, mesmo estando afastado um pouco das práticas magistas, passei a sentir coisas estranhas. Eu me sentia perseguido na rua, sentia mais facilmente as energias, tanto as boas quanto ruins, e os sonhos com guerra voltaram. Achava que era coisa da minha cabeça, então ignorei. Chegando no final de 2017, essa sensação ficou mais forte. Eu tinha um pressentimento muito forte de algo vindo. Eu não sei explicar o que ou como, apenas sentia. Foi aí que desabafei com alguns amigos. E eles disseram estar sentindo a mesma sensação, o mesmo pressentimento. Minha mãe, que é cristã, comentou a mesma coisa com meu pai. Eu apenas escutei, não disse nada e fiquei mais preocupado. Comecei a estudar mais sobre coisas espirituais e vi muita coisa sobre a Terra estar passando por um momento de transição e que o véu, que é o que separa os planos, está ficando cada vez mais tênue. Isso está fazendo com que tenhamos mais contato com o espiritual. Uma certa mulher que conheci através dessas pesquisas disse que algo grande iria ocorrer, algo que muitos não estariam preparados, e que tudo o que eu havia sonhado e sentido era apenas um alerta do que está por acontecer em breve conosco. Eu fiquei assustado, obviamente. Falei com alguns amigos, mas nem todos acreditaram. Será que é por isso que a gente está vendo tanta coisa de outra dimensão, sete além, essas coisas? O véu está caindo e as dimensões estão começando a se juntar? Enfim. Bom, comecei então a fazer pesquisas sobre conspirações e seitas, sobre Illuminati e tudo mais. E essa sensação de pressentimento só cresceu, ainda mais depois do que irei contar agora para vocês. Atualmente, eu trabalho em uma pousada em São Paulo. Então, tenho contato diário com diversas pessoas. Um homem, de aparentemente uns 35 anos de idade, se hospedou. Ele parecia ser muito rico, mesmo. Até achei estranho ele estar em uma pousada simples como a que eu trabalho. Claramente, ele poderia se hospedar nos melhores hotéis da cidade. Uma certa noite, onde cobri o turno de um dos funcionários que adoeceu, em meio à madrugada, esse homem desceu, sentou próximo à recepção e começou a conversar coisas aleatórias comigo. Ele estava bem à vontade, roupas simples e confortáveis. Eu estava sozinho nessa noite na pousada. Era o único funcionário. Ele subitamente parou de falar. Me olhou sério durante alguns segundos e perguntou: quem é seu Deus? Estranhando aquilo, apenas respondi: fui criado no cristianismo, mas não sigo religião alguma. Ele perguntou novamente: quem é seu Deus? E dessa vez com mais firmeza. Eu fiquei em silêncio. Então ele se aproximou e começou a dizer diversas coisas, como verdadeiro Deus, falso Deus, pactos, e no fim me ofereceu dinheiro, poder, status em troca de um pouco de sangue. E disse: sabe com quem você está falando? Eu permaneci quieto, encarando-o, e ele só disse antes de subir para o seu quarto: aguardo uma resposta. E subiu. Eu fiquei com medo, é claro. Ele iria ficar apenas uma noite lá e permaneceu por 10 dias. E sempre que ele me via, passava me encarando e me dava gorjetas gordas, tipo R$ 100 ou mais. Ele chegou até me dar R$ 1.000 de gorjeta, sem eu ter feito absolutamente nada para recebê-la. Eu acreditava, eu aceitava as gorjetas, afinal eu precisava me livrar de contas, né? Mas bem, uma noite antes dele ir embora, ele veio conversar comigo. E dessa vez falou coisas pessoais de sua vida. Sua origem humilde e como conseguia tudo e como ele conseguiu tudo que ele tem hoje.
E ainda me disse que quando eu quisesse o que ele havia oferecido, alguém iria surgir com um acordo. E também disse que eu deveria escolher um lado, pois algo ia acontecer e todos deveríamos escolher um lado. Na hora eu lembrei do que aquele homem grande de olhos brancos havia dito sobre guerra e tudo mais, porém me contive, não perguntei nada a respeito. Eu sei que esse relato pode parecer meio absurdo, mas é real, eu garanto isso. Eu decidi enviar a vocês após muito tempo, pois eu sei que assim posso alertar muitas pessoas, mesmo que a maioria não acredite nisso. Peço, se cuidem espiritualmente, se protejam espiritualmente, busquem crescimento pessoal. Podemos estar vivos ou não quando e se essa tal guerra realmente ocorrer, mas sempre é bom estarmos protegidos. Obrigado, Ana, um grande abraço a você e a sua família, amo e admiro o trabalho de vocês. Um beijo para você, muito obrigada. Isso foi, ele enviou esse relato em 2018, em maio de 2018. Isso me lembra alguma coisa também a respeito, talvez da data limite, talvez uma batalha, um negócio aí por fora. Não que seja aqui, como foi Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, uma guerra aqui, sabe? Mas talvez algo ali no espiritual, no astral, entendeu? Alguma coisa assim. Mas, gente, eu não sei, né? Quem sou eu para duvidar disso? Mas esse lance do véu estar ficando cada vez mais tênue, fazendo com que tenhamos mais contato com o espiritual, o véu que separa os planos ficando cada vez mais tênue, será que é por isso que tem muitos casos de outra dimensão aparecendo, doppelganger e tudo mais? Dentro das nossas casas a gente está se deparando com outra dimensão, uma dimensão paralela, porque o véu está caindo? Será isso, gente? Bom, não sei, deixem suas opiniões aqui embaixo, tá? Sempre com respeito. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.